Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e nós, hoje, somos candidatos. Sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, novo programa, novo fim de semana e desta vez entramos naquela que é a corrida a Belém, ou neste caso às presidenciais. Recebemos no nosso programa o docente universitário e, claro está, candidato à presidência da República em janeiro de 2016, Paulo Moraes. Seja muito bem-vindo
e obrigado por ter aceitado este convite numa agenda que se torna agora mais densa nestes próximos 2 meses. Volto a reafirmar, muito obrigado por ter aceitado este convite. Muito obrigado eu pelo convite. E pergunto-lhe, a luta pelo sistema, a denúncia do próprio sistema e os seus valores são entraves a qualquer pensamento de desistência? Absolutamente. A desistência está fora de questão. Quem se envolve numa campanha destas, numa candidatura desta dimensão, no momento em que arranca, tem que perceber bem quais são os seus meios, quais são os seus objetivos e se os meios correspondem aos objetivos que persegue. E o facto é que eu, quando decidi apresentar a minha candidatura em abril, decidi fazê-lo desde logo apresentando o próprio programa. Não fiz como se faz habitualmente em política, que é apresenta-se uma candidatura, depois aparece com as famílias nas revistas cor-de-rosa, depois ganha-se um bocado de notoriedade e depois lá mesmo em cima da eleição apresenta-se o programa. Não. Eu decidi logo em abril, no momento em que apresentei a candidatura, Filo no Porto, apresentar também as linhas orientadoras do meu programa. Não o programa, digamos, completamente elaborado, mas as linhas orientadoras para quê? Para que todos aqueles que me apoiam, aqueles que me suportam, quer do seu ponto de vista político, quer do seu ponto de vista do apoio logístico, quer do seu ponto de vista até do apoio financeiro, todos eles saibam que quais são os objetivos da campanha, portanto, o que é que estão exatamente a apoiar. Portanto, eu tenho 4 linhas fundamentais no meu programa, que é o combate à corrupção, não podia ser de outra forma, e podemos escalpelizar estes aspectos e entender. Se eu entendi durante 20 anos da minha vida pública, que a corrupção é o maior problema da política em Portugal, ao candidatar-me à presidência da República, o combate à corrupção tinha que ser a minha prioridade. Depois há uma segunda linha, um segundo vetor de intervenção, que tem a ver com recuperar um conjunto de princípios constitucionais que têm sido abandonados, e essa também será uma linha da minha intervenção. Depois, o combate pela transparência e o combate à mentira na política. Por isso, quem me apoia desde abril sabe, e as pessoas que se têm juntado, e são milhares, tanto quanto me vão dizendo os estudos de opinião, e milhares em cada semana, o que é facto é que cada um dos apoiantes, cada um daqueles subscritores da propositura da minha candidatura, sabe qual é o projeto que está a apoiar. E por isso, quem se lança numa maratona desta dimensão não pode obviamente desistir. Não pode desistir quer pelas ideias, quer pelos objetivos que suportam esta candidatura, quer por respeito a todos aqueles que me estão a apoiar. No entanto, e usando esta expressão entre aspas, foi a jogo sabendo que esta seria uma batalha perdida em termos de votos? Sabe que eu jamais me teria candidatado se não achasse que havia alguma possibilidade de ganhar. Eu não sou, obviamente, obrigado a ganhar esta eleição, claro. Ninguém o é. Numa corrida presidencial há um que ganha e depois todos os outros perdem. Sim. Portanto, não acho que vem daí de nenhum mal ao mundo. Há, no entanto, uma marca vinculativa nessa luta pela corrupção que quer deixar. Sim. A luta contra a corrupção será a marca desta candidatura, porque eu entendo que se lutarmos fortemente no exercício do poder presidencial contra a corrupção, a vida dos cidadãos, dos portugueses, melhora muito rapidamente, eu diria que ao fim de um ano. É assim, se houver um combate eficaz à corrupção em Portugal, ao fim de um ano, os portugueses que têm vivido num autêntico inferno poderão estar a caminhar rapidamente para o paraíso, do meu ponto de vista. Sendo que é uma voz sozinha nessa luta pela corrupção? Não. Durante algum tempo havia um conjunto de vozes sozinhas, e permita-me citar algumas pessoas que estavam nessa batalha, bem como eu, o José Luís Saldanha Sanches, que já nos deixou, a Maria José Morgado, o Luís de Sousa, o Adelino Maltese, eu próprio. Havia um conjunto de pessoas que de forma isolada combatiam a corrupção. E em 2008, 2009, portanto já lá vão 5, 6 anos, nós entendemos, juntámos-nos, fomos falando, eram pessoas que se conheciam e se estimavam, e resolvemos fundar em Portugal a Transparência e Integridade, que é, digamos, a representante nacional de uma organização mundial de luta contra a corrupção, que é a Transparency International, que tem sede em Berlim. E fundamos em 2010 a Transparência e Integridade, e foi a partir dessa associação, que hoje existe e a cuja direção eu pertenço, embora agora tenha o mandato suspenso,
por via desta candidatura, o facto é que começamos a, de uma forma organizada e sistemática, estudar o fenómeno da corrupção e combater a corrupção. Na perspectiva de quanto melhor se estuda o fenómeno, mais meios temos para combater. Por isso, desde 2010, o combate à corrupção em Portugal é um combate institucionalizado e muito centrado e dirigido a partir da transparência e integridade. Chamar-lhe de demagogo é a proteção de quem corrompe e é corrompido? Sabe que eu sou muito vítima desse epíteto. Muita gente diz que é demagogo. Curiosamente, aqueles que dizem que sou demagogo são aqueles que em campanha eleitoral prometem uma coisa e depois fazem outra, são aqueles que prometem mundos e fundos aos portugueses e depois vão comer na manjedoura que é o Orçamento de Estado. Ou seja, demagogia é isso. Demagogia é, num processo democrático, prometer uma coisa e fazer outra. Isso sim é demagogia. Não é demagogia uma pessoa ter convicção nas suas ideias, defendê-las, por muito incómodas que elas sejam para o sistema. Há uma espécie de chapada de luva branca que sente a cada 4 anos, a cada período de eleições legislativas. Aqueles que o acusam são os primeiros a errar. É um logro. Sabe que numa sociedade, nomeadamente numa sociedade política, que é dominada pela mentira, quem fala a verdade é que parece estranho. Sim. O grande problema é que há uma certa estranheza quando aparece um discurso de verdade na vida política. Porquê? As pessoas tendem-no a levar menos a sério por defender tanto a verdade? Eu penso que não, penso que os cidadãos não, e a prova é isso mesmo, e a prova provada é o apoio que eu tenho tido neste percurso da candidatura presidencial. A minha candidatura, enfim, permita-me modéstia, sim, mas é hoje a que está mais organizada, foi a primeira a recolher as assinaturas, tem maior número de voluntários a trabalhar, tem a organização mais avançada, e não quero com isto, obviamente, de forma nenhuma, minimizar as outras candidaturas, até porque algumas delas apresentaram-se mais tarde. Mas o que é facto é que toda esta organização, todo este apoio tem a ver com o facto que há muita gente que acredita, e não só acredita, como está disposta a trabalhar por este projeto. E o projeto não sou eu. O projeto é aquilo que eu preconizo. Eu não quero ser Presidente da República para ser Presidente da República, não. Eu quero ser Presidente da República para, no exercício da função, combater a corrupção e melhorar o estado da política em Portugal. E por isso, e respondendo agora à sua questão, sinto muita oposição dos atores da política, porque eu denuncio as inverdades, as mentiras, as moscambilhas e a própria corrupção que toda essa gente anda a fazer. E é evidente que e nós temos assistido, infelizmente, nas últimas legislaturas, a uma sistemática mentira. O atual Primeiro-Ministro, que agora cessa funções, Passos Coelho, prometeu que não baixava salários nem aumentava impostos. Foi o que se viu ao longo de 4 anos, aumentou impostos e baixou salários. Mas já o seu antecessor, José Sócrates, tinha dito que não aumentaria impostos, também foi o que se viu. O antecessor do antecessor, Durão Barroso, prometeu um choque fiscal, baixando impostos. O que é que ele fez quando chegou ao governo? Aumentou impostos. Não pode ser, não se pode mentir desta forma. Isso sim é demagogia. A democracia é um processo de governo através do qual, em atos eleitorais, em campanhas eleitorais, se apresentam projetos e o projeto ganhador, encontrando os devidos consensos, governa. O que não pode acontecer é aquilo que nós temos tido em Portugal, que é, durante a campanha eleitoral, todos dizem que lhes apetece, fazem ali um jogo de sedução sobre o eleitorado, sim, é assim uma espécie de concurso do melhor mentiroso, e depois aquele que mais mente, que mais consegue enganar o eleitorado, tem como prémio a chefia do governo de Portugal. Isto não é democracia. Isto sim é demagogia. E, portanto, naturalmente, quem faz este jogo sente-se incomodado quando aparece alguém como eu e outros a denunciar esta situação, que é, de facto, uma situação de mentir descaradamente ao eleitorado. Qual é o problema que existe com a verdade? Não se sabe lidar com ela em política? Em Portugal, não. Em Portugal, a vida política tem sido dominada pela mentira. Repare que em Portugal jamais aparece um político de relevância a dizer que fez alguma coisa mal. Ou que se enganou. Não, está sempre tudo bem. A culpa é sempre ou dos outros, ou do sistema, ou do contexto, mas não há nenhum político que, mesmo quando as coisas corram mal, venha a assumir, olha, isto correu mal, fizemos uma má opção, vamos mudar de caminho. Isto é válido para tudo. É válido para as cheias em Lisboa, quando fica tudo inundado, é válido para a gestão do Orçamento de Estado, é válido para tudo. E enfim, obviamente que isto tem maior relevância na vida dos portugueses, sim, quando falamos do Orçamento de Estado do que quando falamos do orçamento de uma
pequena câmara do interior. Não há capacidade, no entanto, de assumir o erro. Não, em Portugal, na política, as pessoas não assumem o erro, e é pena. Aliás, eu sou de matemática, é um matemático que eu, enfim, admiro muito, uma personalidade que viveu em Portugal e que foi um grande resistente, que era Bento Jesus Caraça. Ele tinha uma expressão que é: eu não temo o erro porque estou sempre disposto a corrigi-lo. Esta frase devia-se aplicar à política. As pessoas podem errar, podem se enganar, corrigem, e é essa a sua obrigação. Aquilo que não tem direito é estar sempre a mentir aos cidadãos. É um cidadão, o cidadão Paulo Moraes, neste caso, ainda acredita que vale a pena lutar pelo país? Acredito, senão não estava a fazer isto, obviamente. Aliás, deixe-me dizer-lhe que esta é uma tentativa que eu faço. Onde se arranjam forças? Arranjam-se forças na convicção, em convicções fortes. Quer dizer, eu ando na vida pública desde os 18 anos, fui dirigente de uma juventude partidária, fui presidente de uma associação de estudantes no ensino superior, na altura na Faculdade de Ciências no Porto, portanto tive cargos públicos ao longo da minha vida, estive na Câmara do Porto, como é sabido, e o facto é que em toda a minha, e tudo isto a par da minha profissão naturalmente, mas em todos os lugares públicos que eu exerci, o que eu senti é que a diferença entre as pessoas terem muito mais condições e passarem por uma situação de normalidade e de qualidade de vida, de desenvolvimento, é muito pequena. Porquê? É apenas tirar os constrangimentos que limitam esse acesso dos cidadãos à qualidade de vida e ao desenvolvimento. A nível nacional, bastará nós acabarmos com um conjunto de privilégios, que se acabarem esses privilégios e os benefícios económicos que um conjunto de grupos económicos têm à custa desses privilégios, essa riqueza é distribuída, os cidadãos vivem muito melhor. Manuel da Riaga, primeiro presidente eleito em Portugal, no seu discurso de posse, no Parlamento de então, na Assembleia já da República, porque tinha sido implantada a República, defendia justamente isso. Eu quero acabar, dizia ele, com os privilégios malditos. São os privilégios malditos, eu estou a citar de cor, que criam tristeza ao povo. E é esse o meu objetivo, sendo presidente, é diariamente pensar que tipo de privilégios é que tem que acabar hoje. E quais são os privilégios malditos? São as parcerias privadas que dão margens de rentabilidade aos concessionários de 20 e tal por cento. É Ponte Vasco da Gama, que é realmente um poço sem fundo, onde os portugueses já meteram milhões e milhões. São juros da dívida pública que ainda hoje são pagos a elevadíssimos preços, são privatizações em que o Estado ia ganhar dinheiro e perde dinheiro, etc, etc. Portanto, há todo um conjunto de negócios de Estado que, por via de mecanismos de corrupção, acabam por beneficiar alguns grupos económicos e prejudicar a população. Padre António Vieira dizia, já lá vão uns séculos, que se é verdade que para alimentar um peixe grande são precisos muitos peixes pequenos, também é verdade que um só peixe grande pode alimentar muitos peixes pequenos. E, portanto, eu sou o representante dos peixes pequenos na Presidência da República. O povo desistiria do país de uma vez por todas ao conhecer toda a verdade? Não, jamais. Exatamente por conhecer toda a verdade. Mas que não... é uma verdade que choca. Não, mas a verdade que choca não tem nada a ver com o povo. Repare, nós temos um país... Esta é a reflexão que eu faço quase diariamente. E faço quase desde a infância, desde a adolescência que faço. Por que motivo? É que um país com tantas condições permite que as pessoas vivam tão mal. Porque nós, do ponto de vista físico, temos uma boa localização geográfica, um clima invejável, o mar, enfim, que nem vale a pena falar, fantástico. E em cima do mar, um espaço aéreo, o maior espaço aéreo da Europa Ocidental é português. E depois temos a Serra da Estrela, bons terrenos para a pecuária, para a silvicultura e para a agricultura e assim sucessivamente. E, portanto, condições físicas são fantásticas. Mas muito mais importantes que as condições físicas são as condições humanas. Nós temos o país, e até históricas e culturais, com as fronteiras mais antigas da Europa. Temos uma história que tem a ver com isso, mas depois não há livros, não há filmes que contêm essa história. Os nossos filhos sabem mais da história dos Estados Unidos ou de França do que da história de Portugal. Porquê? Porque não há desenhos animados, não há filmes, não há nada que represente essa nossa história. E temos uma cultura que deriva dessa história. E depois temos uma característica que tem a ver... olha, com esta presença aqui, este programa pode ser ouvido na Austrália por portugueses, em França absolutamente, em New York, na África do Sul, e portanto... Nós temos esta característica da universalidade que falava, aliás, o professor Agostinho da Silva tinha uma frase que eu também acho muito interessante, que é, e vou mais uma vez citar de cor, há três povos com uma marca distintiva.
são os ciganos, que são os amantes da liberdade, os judeus, que são os amantes da divindade, e os portugueses são os amantes da universalidade. A universalidade é esta característica que nos permite andar pelo mundo todo e receber em Portugal todo o mundo. Portanto, não há povo que tenha mais capacidade de aproximação do que os portugueses. Bastará ver que ao longo dos anos, ao longo de séculos, enquanto os ingleses, os franceses conquistavam terrenos, nós o que fazíamos era a aproximação de povos pelo mundo todo. Bom, e agora é assim. Eu só estive aqui a dizer maravilhas, quer no plano físico, quer no plano humano. Sim. Com todas estas condições, depois veja como é que as pessoas vivem miseravelmente. Aí nos bairros de Chelas, com pensões de 200 e tal euros, desempregados, entregues ao tráfico de droga, com escolas nos meios dos bairros que são autênticos guetos. E, portanto, como é que é possível, com esta matéria-prima, ter este resultado? Isto, quando acontece numa fábrica, se a matéria-prima é boa e o resultado é mau, depois o produto final, a culpa não é nem dos operários, nem seguramente da matéria-prima. Então onde é que está a culpa? Na falta de um modelo de gestão e na falta de uma visão estratégica. Ora, modelo de gestão e visão estratégica chama-se, quando falamos de um país, política. Portanto, em Portugal está tudo bem menos a política. E é exatamente nessa percepção que eu tenho, de que está tudo bem, à espera que alguém faça uma política decente, que eu me candidato à presidência da República, porque é naturalmente todos estes problemas que estamos aqui a falar, com o devido respeito, não se resolvem, nem eu já fui vice-presidente da Câmara do Porto. Sim. E obviamente que aí não se resolvem os problemas todos do país, é óbvio, pela própria função. E com o respeito que tenho por toda a atividade política, hoje, a única forma de impedir que a política evite que os cidadãos vivam decentemente é justamente através do exercício do cargo presidencial. O Presidente da República terá a força necessária em 5 anos, a contar a partir de 2016, para revolucionar esta história que se vai repetindo no nosso país? Não é tanto revolucionar. O Presidente da República, Paulo Moraes, terá seguramente a força, não é em 5 anos, para em 2 anos impedir que toda esta drenagem de recursos do Orçamento de Estado para grupos económicos em prejuízo dos cidadãos faça com que os cidadãos comecem a ter usufruto daquilo que verdadeiramente lhes pertence. Porque é evidente que quando a política está preparada para isso? Tem que estar. Para isso é que é o exercício da função presidencial. Se tudo, deixa-me até dizer-lhe o seguinte, se tudo funcionasse devidamente, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judicial, eventualmente o Presidente da República teria um papel muito mais pacífico ou muito menos interventivo. O Presidente da República, neste sistema português, é mais ou menos como um árbitro. Quando no jogo corre tudo bem, o árbitro nem tem que intervir muito. Agora, se anda tudo à canelada, se andam todos a enganarem-se uns aos outros, o árbitro passa a ser a figura mais importante no terreno de jogo. E por isso, nesta fase em que o Poder Legislativo não faz o que lhe compete, o Poder Executivo não faz o que lhe compete e o Poder Judicial não tem meios para intervir, quem é que tem que pôr ordem nesta casa? Tem que ser a Presidência da República, e eu acho que tenho o entendimento correto no meu ponto de vista, obviamente, tenho meios, tenho vontade e sei como é que se pode intervir neste regime constitucional, por forma a que os tribunais comecem a trabalhar, por forma a que o Executivo deixa de fazer negócio e passa a cumprir o que o Parlamento decide, por forma a que o Parlamento começa a legislar e a fiscalizar o Governo, e nada disto acontece em Portugal. Basta pôr ordem nesta casa. É uma candidatura que lhe tira muito tempo para os pequenos prazeres da vida? Tira-me o tempo todo. Neste momento, desde que eu decidi candidatar-me em abril, à exceção de 15 dias de férias que tive em agosto, eu sou candidato a tempo inteiro, portanto, eu continuo a exercer a minha profissão, estou a dar aulas na faculdade, dou apenas uma cadeira, é a possibilidade que tenho neste momento, sim. E dou e acompanho os meus alunos, tal como é a minha obrigação, mas tirando os meus deveres profissionais, eu hoje não tenho qualquer outro tipo de vida que não seja a vida de candidato, porque é essa a minha obrigação. É em cada momento, de manhã à noite, explicar aos meus concidadãos o que é que eu pretendo fazer se for Presidente da República. Quem lhe é mais próximo pede-lhe mais tempo ou consegue perceber a motivação e a paixão desta candidatura? Percebe, uma candidatura presidencial é um projeto de uma vida, naturalmente, que, a começar pela minha mulher, que me dá um apoio fundamental, e pela minha família mais próxima, todos perceberam que esta é a minha primeira prioridade e, portanto, tudo é hoje organizado na minha vida familiar em função deste objetivo, ou seja, esta é a primeira das minhas prioridades. E eu estarei sempre até janeiro
permanentemente em contacto desde logo, com a minha estrutura organizativa da campanha eleitoral. E, como imagina, uma campanha eleitoral presidencial tem muitas responsabilidades de âmbito da recolha das proposituras, questões legais, questões financeiras. Portanto, eu estou em permanente contacto diário com o mandatário financeiro, enfim, com todas essas pessoas. Com a máquina. Com a máquina, no fundo. Mas, para além dessa organização interna, eu tenho que contactar em permanência com as pessoas que me querem ouvir. Eu recebo convites de universidades, recebo convites para vir à rádio, recebo convites para a televisão e recebo convites para muitas tertúlias ao longo do país. Sobretudo, essa é a atividade de maior proximidade. E eu, nos últimos meses, e esse é um processo que agora irá acelerar, de Ponte de Lima a Albufeira, tenho andado em pequenas tertúlias, em cafés, em pequenos teatros, em grupos com 40, 50, 100 pessoas, enfim, depende quer do local, quer da capacidade de organização local e também das pessoas que estão interessadas, mas a minha vontade é explicar às pessoas ao que venho e ouvir as pessoas e ouvir as suas preocupações. Não consegue dizer que não? É o prazer da conversa e de dar a conhecer as suas ideias que lhe faz dizer que sim a todas as iniciativas? Bom, eu não digo que sim a todas, porque desde logo tem que haver credibilidade de quem organiza. Portanto, eu recebo alguns convites que acabo por recusar, ou porque não sinto que haja capacidade de organização. Enfim, há pessoas muito bem intencionadas, mas que não têm capacidade de organização, e noutros casos porque há entidades enfim, cuja história, cujo perfil não merecem o integral respeito e, portanto, eu não vou a qualquer lugar. Agora, quando as pessoas têm, por um lado, capacidade mínima de organização e quando são entidades a quem eu atribuo credibilidade, vou naturalmente porque eu quero não só dizer o que tenho a dizer às pessoas, mas ouvir as pessoas no sentido de perceber em que medida elas aderem ao meu discurso e que eu próprio posso até afinar o discurso futuro, porque as pessoas estão, de facto, carentes de uma intervenção que mude o atual estado de coisas da política em Portugal, porque percebem que se a política tiver outra qualidade, o país passa a ser um país muitíssimo melhor. O que se ganha quando se conhece o país real? Ganha-se tudo. Mas dorme-se menos tranquilo à noite? Sabe, eu já durmo um pouco tranquilo à noite porque conheço os casos de promiscuidade entre a política e os negócios e percebo por que razão as pessoas vivem tão mal sem qualquer necessidade. Porque esse é que é o grande drama. Isto é o suplício tanto ali. Eu estou a ver o paraíso, mas de facto vejo que entre a situação atual e o paraíso, o que é que se interpõe? Justamente, normalmente, a promiscuidade entre a política e os negócios, ou seja, a própria corrupção, porque é evidente. Nós hoje, repare, temos uma dívida pública gigantesca, representa mais de 130% do produto interno bruto. Para cumprir o serviço dessa dívida, estamos a pagar todos os anos, o Estado português, cerca de 5% do PIB vai para o serviço da dívida. Isto é insuportável em qualquer país do mundo. Seja um país rico, pobre, médio, nenhum país consegue desenvolver-se se 5% do valor do seu produto interno bruto é para pagamento de serviço da dívida. Nem país, nem pessoa, nem família, nem empresa. Isto acontece porquê? Porque a dívida é gigantesca e uma parte significativa da dívida deve-se à corrupção. Eu vou-lhe falar de casos como o BPN, o BPP, o BES, os submarinos, as parcerias público-privadas, o Euro 2004, a corrupção na Expo 98. Todos que nos estão a ouvir já ouviram falar de todos estes casos. Isto não é uma corrupção às escondidas, não. Isto é uma corrupção consentida, ostensivamente à clara, impune. Não é consentida, porque os cidadãos não podem consenti-la. Gostariam de não a consentir, não é? Mas o que é facto é que isto é uma corrupção feita na impunidade. E tem estas características. Primeiro, é reiterada, é sistemática, é sistémica, já faz parte do sistema político. É muito cara. Cada um destes casos que eu citei vale milhares de milhões de euros. O BPN custou aos cidadãos portugueses 7 mil milhões de euros. Parte da qual, aliás, apesar do BPN ter sido nacionalizado em 2008, foi a data da nacionalização, novembro de 2008, uma parte significativa do prejuízo está a ser paga no orçamento de 2015. Ou seja, hoje, amanhã, depois da manhã, neste fim de semana, os cidadãos vão a almoçar a um restaurante e pagam IVA a 23%, uma parte significativa é para pagar o prejuízo do BPN.
que foi, como é sabido, um banco feito à sombra dos governos do PSD e depois nacionalizado por um governo do PS, na altura, com Sócrates e Teixeira dos Santos. Ora, e o que são 7 mil milhões de euros? Obviamente que é muito dinheiro, toda a gente sabe que é muito dinheiro, mas para terem uma noção da grandeza disto, 7 mil milhões de euros dá para pagar a quase toda a função pública quase durante um ano. Estamos a falar dos salários dos funcionários públicos portugueses quase de um ano que desaparecem num caso de corrupção. Todos estes casos, no seu conjunto, representam cerca de 30% da dívida pública. E depois o problema é que hoje, quem é que está a pagar isto? Todos, menos aqueles que fizeram justamente a corrupção. Os casos de corrupção ao longo do tempo foram no setor financeiro, no urbanismo e na promoção imobiliária, em negócios na área do ambiente e do ordenamento do território, e essas pessoas hoje estão a pagar a dívida. Não de forma nenhuma, estão completamente impunes. Aliás, com algumas inconstitucionalidades à mistura. Eu dou-lhe só um exemplo, porque senão isto seria uma aula quase de direito constitucional. Mas vou dar apenas um exemplo que toda a gente compreende. O artigo 104 da Constituição diz que as pessoas devem ser tributadas em função do rendimento das empresas e das pessoas, em função do património e em função do consumo. Muito bem. Na área, por exemplo, do património, deve ser mais tributado quem tem mais património. É evidente. Pela lógica. Parece que sim, é isso que vem, e pela lógica constitucional. Sim. Acontece, porém, que uma pessoa que nos ouça que tenha um T2, provavelmente paga IMI, e um fundo de investimento imobiliário, de um promotor imobiliário, que tenha 200 casas aqui na área metropolitana do Porto, está isento de IMI. O que quer dizer que paga mais IMI uma família com um baixo rendimento do que um promotor imobiliário que tenha 200 ou 300 casas e que normalmente estão fechadas. A regra criada em 90, nos anos 90, mais coisa, menos exatamente, coisa. Tem sido sucessivamente isenções fiscais aos fundos de investimento imobiliário, e essas isenções fiscais aos fundos de investimento imobiliário vêm do tempo do engenheiro Guterres e, portanto, têm sido, digamos, reiteradas em todos os orçamentos, nunca mais acaba. Isso, além de ser inconstitucional, é uma imoralidade, porque sentido faz? Uma pessoa tem 100 e tal casas, paga menos IMI do que uma família que tem uma casa. Aliás, neste momento há uma imoralidade que acontece a toda a hora, em cada dia útil, de segunda a sexta, isto acontece, que há famílias que, porque pagam a renda ao banco, o seu empréstimo bancário, e porque pagam IMI, não conseguem cumprir as suas obrigações bancárias. Então o banco vai e fica-lhes com a casa. E sabe o que acontece? O mesmo banco, no momento em que fica com a casa, deixa de pagar IMI. Ou seja, a família não conseguia pagar a renda porque não paga IMI, mas o banco que lhe vai ficar com a casa deixa de pagar IMI porque faz uma alocação a um fundo de investimento imobiliário. Ora bem, isto acontece porquê? Entre outras coisas, porque os fundos de investimento imobiliário têm sido os maiores financiadores das campanhas eleitorais, nomeadamente das campanhas presidenciais. Razão pela qual, obviamente, que eu jamais aceitaria financiamentos deste tipo. Já temeu por si por denunciar e falar de forma tão aberta destes negócios, digamos assim, que correm mal? Em termos de segurança pessoal, não. Não tenho qualquer tipo de preocupação. Aliás, se o tivesse... É um risco pensado? Não, é evidente que há esse risco, mas sabe que eu prefiro viver 50 anos de pé do que andar de joelhos toda a vida. E, portanto, acho que tenho o direito de, num país onde há liberdade de expressão, pelo menos na Constituição, exercer o direito constitucional, esse exercício de liberdade de expressão. E depois, eu tenho esse direito, enquanto cidadão, mas além disso, face às responsabilidades que tenho assumido na luta contra a corrupção, tenho não só o direito, mas a obrigação. A obrigação de explicar aos meus concidadãos o que efetivamente se passa. Quer para lhes passar a informação, mas sobretudo para lhes transmitir a coragem. Porque eu sinto que cada vez que denuncio estes casos, há um conjunto de pessoas em todo o país que denunciam casos, obviamente, de menor dimensão. Cada vez que eu denuncio corrupção na Ponte Vasco da Gama, sinto que numa pequena câmara no interior do país há um funcionário que ganha coragem para denunciar um mau gasto público que seja lá feito, nem que seja na compra de umas resmas de papel. É muito importante que as pessoas ganhem coragem. Nós, hoje em Portugal... Há essa falta de coragem no pequeno cidadão? O medo, é assim, quando eu falo disto até fora de Portugal, em conferências e em conversas, a característica sociopolítica ou psicossociológica, se é me permitido usar a expressão, mais comum na sociedade portuguesa é o medo. As pessoas em Portugal têm medo. Têm medo do seu futuro, porque podem não ter reformas.
têm medo de ficar desempregadas, têm medo do futuro dos filhos que vão ficar desempregados no fim da faculdade, têm medo do futuro dos pais que têm que sair dos lares porque a pensão já não chega para pagar a mensalidade do lar. Têm medo, mesmo aqueles que trabalham, de chegar ao fim do mês e não receber salário. As pessoas têm medo do seu futuro, dos seus pais e dos seus filhos. E depois este medo contagia-se e as pessoas já têm medo até de falar, porque têm medo das represálias. Hoje, o medo é a pior forma de censura? É pior, absolutamente, porque é uma censura que vem de dentro. Sim. Porque uma censura que vem de fora combate-se. Uma censura que vem de dentro assimila-se. Por isso, aquilo que eu convido todos que me ouvem é percam o medo. Porque o medo é contagioso, mas a coragem é muito mais contagiosa. Razão pela qual, aliás, eu tenho esse discurso, até para infundir coragem às pessoas. Portanto, eu medo não tenho medo físico, não tenho... acho que poderei um dia ter problemas, mas prefiro correr esse risco do que deixar de falar e deixar de cumprir esta minha missão, porque aí estaria vivo, mas já estaria morto, digamos, intelectualmente, portanto, e civicamente. E, portanto, eu prefiro morrer mesmo do que morrer civicamente. Agora, se me perguntar, tenho um incómodo na minha vida, tenho alguns incómodos, nomeadamente ao nível de processos judiciais. Enfim, é um preço que vale a pena pagar pela luta que tenho que o fazer, não faço esse combate sozinho, e eu, por via de um conjunto de intervenções que tenho, vou nomeando não só os casos de corrupção, como os seus principais atores. E muitos desses atores, em particular as grandes sociedades de advogados, passam, digamos, a vida, como é que eu ia de chamar a isto? É quase a fazerem um bullying jurídico, colocando-me processos uns atrás dos outros. Por isso, se me perguntarem eu hoje, entre casos em tribunal em que sou testemunha, perito, acusador, acusado, arguído, etc., serão 20 e tal casos, nem lhe sei quantificar. Portanto, há muitos processos em curso. Como é sabido também em Portugal a justiça é lenta, portanto isto não aparece tudo ao mesmo tempo, senão eu nem tinha tempo para trabalhar. E o que é facto é que como a justiça é lenta, estes processos vão avançando, alguns deles, e tudo o que chegou agora até ao fim, em todos os processos que chegaram, enfim, à sua fase final, ou porque foram arquivados, ou porque houve julgamento, enfim, o facto é que eu ganhei-os todos. E se os ganhei todos, e digo isto sem arrogância, como é evidente, quer dizer que a justiça, apesar de tudo, vai prevalecendo. Porque os casos que eu denuncio são casos que estão devidamente documentados. Alguns até são públicos, mas mesmo os que não são públicos, eu tenho naturalmente tudo devidamente documentado, os dados que eu forneço são objetivos, as pessoas envolvidas também são conhecidas. A minha opinião sobre esses casos, imito-a no exercício de um direito constitucional que é o direito de liberdade de expressão. Portanto, enquanto o quadro constitucional for este, enquanto tiver advogados que me ajudem, enquanto tiver saúde e algum dinheiro para estes processos, não pararei de o fazer. Ou seja, os factos, como digo, são objetivos, estão documentados. A minha opinião sobre os factos imito-a no exercício de um direito constitucional da liberdade de expressão e também fica claro que não é pelo cansaço que me vencem. Mas devo dizer que é incomodativo, obviamente, ter que ir a tribunais, responder. No fundo, ter que ir aos tribunais dizer eu tenho direito a falar a verdade. É pena, mas isso tem a ver com o enquadramento jurídico do crime de difamação, que, por exemplo, nos outros países não existe. Assim, nos Estados Unidos, uma pessoa pode insultar o Presidente da República que não é incomodado por isso. Nem deve ser. Uhum. Em Portugal, o quadro legal é diferente e, portanto, temos que o cumprir. Aliás, para quem nos ouve, nos Estados Unidos, a única atividade que, digamos, que é punida é quando alguém faz um apelo à violência. Portanto, uma pessoa pode dizer cobras e lagartos do Presidente da República dos Estados Unidos, que nada acontece. Do Presidente dos Estados Unidos, perdão, que nada acontece. Se disser vou-lhe bater, aí sim senhor, e acho que é assim que deve ser. Mas não havendo um apelo à violência, eu acho que não há qualquer razão para pôr os tribunais a intervir nesta matéria, porque depois isto ocupa muitos recursos dos tribunais, procuradores, juízes, advogados, e traz um grande incómodo, obviamente. Dá-lhe mais prazer que assim seja? É sinal que o levam a sério? Não digo que me dá prazer, porque isto não dá gosto, quer dizer, ter um país em que mas é sinal que é ouvido.
Isso não tenho dúvidas. Muito ouvido. Isso não tenho dúvidas, mas eu preferia outro tipo de sinais, quer dizer, prefiro o sinal do apoio das pessoas que me leem, dos comentários que fazem aos meus artigos de jornal, as pessoas que me ouvem na rádio, como aqui, as pessoas que leem os meus livros. Eu prefiro esse tipo de apoio, digamos, do que, como sintoma, prefiro esse, do que esta permanente, digamos, peregrinação aos tribunais, em que, no fundo, o que eu digo a procuradores, o que eu digo a juízes, o que eu digo sempre nas audiências é: a verdade é esta, eu tenho direito a falar a verdade. No fundo, eu passo a vida nos tribunais apenas para dizer algo que se resume em 2 frases. Esta é a verdade, eu tenho direito a exprimi-la. Hoje é visto com mais respeito pelos seus alunos após a candidatura a Presidente da República? É visto com outros olhos? Sou visto com outros olhos, não direi mais respeito. Eu dou muito bem com os meus alunos, eu tenho uma relação próxima com os meus alunos. Eu sou professor habitualmente na faculdade, ao longo de todos os anos, de cadeiras da área da matemática, aquelas cadeiras iniciais de primeiro ano, de matemática, análise matemática, cálculo infinitesimal, para quem conhece, e cadeiras de estatística. E como a matemática, muitas das vezes, é uma ciência um pouco temida, sim, eu faço um grande esforço para tentar simplificar as matérias. E, portanto, tento uma grande aproximação aos alunos, quer ao nível do relacionamento pessoal, quer, sobretudo, ao nível do relacionamento pedagógico. Eu tento explicar-lhes que a matemática, que dizem por aí que é uma coisa complicada, que não é assim tão complicada, e esse é o meu esforço ao longo das aulas. E por isso acabo por ter uma relação próxima com os alunos, sempre tive. Desde que decidi candidatar-me à Presidência da República, isso se revelou ao público. Digamos que nas aulas há muitos alunos que vêm ter comigo, no fim das aulas, no princípio, e que me vêm falar dessa matéria, embora eu dentro da universidade fujo a falar destes assuntos da política. Mas gostam de discutir política consigo? Sim. Há uma grande apetência dos alunos em virem ter comigo e dizer que me viram na televisão, que leram não sei o quê, ideias que eu partilhei, embora eu, nas aulas, não falo destas matérias, como é evidente, mas fora das aulas, ouço-os com muito gosto, e há um maior entusiasmo, digamos, pelo facto de eles sentirem que tem ali um professor que pode vir a ser Presidente da República. Acho que isso cria um certo broá, digamos, nas centenas de alunos que eu tenho em cada ano, e neste ano também. E eles entenderam e entendem atualmente essa candidatura? Eu penso que sim. Perceberam os motivos, as razões, o porquê de ter avançado? Sabe que nas idades em que eles estão, portanto, eu tenho alunos com 20, 21, 22, 23 anos, 19, há uma grande alienação da vida política. A maioria dos alunos hoje de faculdade está-se nas tintas, passa a expressão, para a questão da política. Neste caso concreto não, naturalmente tem ali um candidato à sua frente no estrado todas as semanas, mas eu sinto que a maioria dos alunos, dos meus alunos, não fosse o facto de eu próprio ser candidato, eventualmente nem se apercebiam do fenómeno político. Hoje há 2 tipos de... Mas isso deixou preocupado? Preocupadíssimo. A minha maior preocupação, naturalmente no exercício da política, é a corrupção, como já disse. Mas hoje, no fenómeno político, e nomeadamente no fenómeno eleitoral, falando mais em termos de eleições, é completa a alienação das pessoas face ao fenómeno político. Nas últimas eleições presidenciais, são aquelas que eu tenho hoje mais escrutinadas, não votou nem metade do eleitorado. Mais de metade das pessoas ficaram em casa. E quais são essas pessoas? São, por um lado, estes jovens. Os jovens que andam aqui à noite na 24 de Julho, que no Porto andam ali na zona da Baixa, perto do emblemático Café Piolho. Exatamente. E esses jovens que têm entre 18 e 25 anos estão-se nas tintas para a política. Estão-se nas tintas. E depois há outro tipo de pessoas que também está completamente alienado da política, que são as classes mais baixas. Aquelas pessoas que andam aqui nos comboios da linha de Sintra às 7 da manhã e que vêm para o centro de Lisboa lavar vidros para que os escritórios abram mais tarde. Enfim, pessoas que ganham muito pouco e que estão completamente alienadas e que, no fundo, a sua maior preocupação ao longo do mês é ver se a miséria que ganham chega pelo menos até o dia 20 e tal. E depois o objetivo delas é chegar ao fim do dia e das 2 uma, ou ir ao futebol ou ver uma telenovela, porque estão completamente alienadas de fenómeno político. E é preciso chamar toda essa gente para a política. Todas essas pessoas são precisas para a vida política portuguesa, porque Portugal também é deles. Portugal não é apenas dos grandes entendidos da política, é isso. Portugal pertence a todos e é necessário que a opinião dessas
pessoas todas, se expresse na vida política para que eles façam valer os seus direitos, porque são eles os mais lesados de uma vida política que não lhes diz respeito. Não há amor como o da rádio? Não. Não. Isso não há. Sabe, eu quando fui estudante na faculdade, ajudei a fundar, era na altura presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e fundou-se à época a Rádio Universidade. E desde então, que sempre que posso, sempre que me convidam, sempre que tenho essa possibilidade, vou à rádio porque eu gosto muito do contacto na rádio. Fui, aliás, durante muito tempo, depois tive que suspender, também por razões que têm a ver até com a candidatura, mas fui colaborador da Rádio Renascença, onde tinha uma crónica semanal durante anos e anos. Um dia por semana fazia a minha crónica, e o tempo de rádio é um tempo muito próprio, aquele tempo em que em 5 ou 6 frases tem que se dizer o que se pretende, naturalmente dentro da atividade que cada um desenvolve, e no meu caso é no discurso político, mas eu acho que o discurso de rádio é um discurso sincopado, é um discurso muito próprio, em que o ritmo é tão importante, sabe isso melhor que eu, do que exatamente aquilo que se diz. Tornou-se um melhor comunicador? Passa melhor as suas ideias com esse traquejo que a rádio dá? Eventualmente. Eu, enfim, não sou ninguém para me analisar como comunicador, mas eu acho que tenho a felicidade de atuar em 2 palcos que ajudam à comunicação, que é o palco da comunicação social, da rádio, dos jornais, e cada local tem o seu ritmo próprio. É o ritmo dos 2 minutos em rádio, é o ritmo das 2.000 caracteres num artigo de jornal, mas por outro lado tem outro tipo de comunicação, que é a comunicação das aulas, que essa é mais interativa. Naturalmente eu consigo ver em cada momento, quando se fala na rádio, nós estamos aqui a falar e não vemos a cara dos ouvintes. Mas numa aula, quando eu tenho 80, 100 alunos à minha frente, vejo em que medida eles estão a reagir positivamente, negativamente, apaticamente àquilo que eu digo. Por isso eu tenho essa sorte, fui bafejado com essa sorte. Falo na comunicação social, mas falo também nas aulas, e acho que aquilo que aprendo num lado consigo transportar para o outro, ou pelo menos tento. O bichinho da rádio é um bichinho que nunca morre? Eu acho que não. Enfim, eu espero ser eleito Presidente da República e, portanto, aí não poderei fazer rádio. Mas acho que até ao fim dos meus dias, se tiver voz, vontade e ideias para transmitir, estarei na rádio a transmitir as minhas opiniões, porque é um ritmo muito próprio, do que eu gosto particularmente. Ainda há muito para dizer e muito para falar? Há tudo para dizer. Em Portugal há quase censura. Tem a ver com o que temos estado aqui a conversar, mas em Portugal há quase uma censura, um conjunto de temas. Uma das razões, dizíamos aliás no início desta conversa, que levou um conjunto de pessoas a formar em Portugal a Transparência e Integridade, portanto a delegação da Transparência Internacional em Portugal, foi justamente nós acharmos que quando cada um de nós falava na rádio ou na televisão, dava a ideia que era assim um ser extraterrestre que vinha falar de corrupção, que era uma coisa que ninguém sabia bem o que era. A corrupção, durante muito tempo em Portugal, felizmente já ninguém se lembra disso. Hoje é um tema central do discurso político, muita gente já aborda a questão. Mas há 10 anos, quem falava de corrupção parecia assim alguém maluquinho que vinha falar de um assunto que não existia, quando o assunto já era central na vida política portuguesa, porque já há corrupção em Portugal há muitos anos, já antes de 25 de Abril, a corrupção já ultrapassou o regime. Aliás, deixe-me só dar aqui um parênteses. Quando se faz o 25 de Abril de 1974, no dia da Revolução, o Movimento das Forças Armadas apresenta o programa do MFA, Movimento das Forças Armadas. Na primeira página, nos objetivos imediatos, um dos objetivos era o combate à corrupção. Portanto, não era um objetivo de longo prazo, médio ou curto, era um objetivo imediato para o regime que acabava de nascer. Bom, fechado este parênteses, dizia eu, quando há 10 anos o Zé Luís Saldanha Sanches, Maria José Morgado, eu próprio falávamos de corrupção na televisão, dava assim uma ideia de que era um assunto tabu. Aliás, a corrupção durante muitos anos ou era tabu, não se podia falar, ou então era moda 1 ou 2 dias e depois, passados 6 meses, poder-se voltar a falar. Sim. A existência da transparência, pelas pessoas que conseguiu agregar, teve esse mérito. Institucionalizou o estudo da corrupção e o combate à corrupção e trouxe também para o próprio combate público um conjunto de dados científicos, estudos que também vieram credibilizar o próprio discurso. Mas há tudo para dizer. Há temas de que em Portugal não se fala.
enfim, normalmente há muitos assuntos sobre os quais eu tenho que falar porque sinto que ninguém mais fala. E um desses, falámos ainda há pouco tempo, que é justamente o peso que as sociedades de advogados de hoje têm em Portugal. Quem é que fala disto? Ninguém. Porque a maioria das sociedades de advogados tem pessoas nas televisões e nas rádios a dizer exatamente o contrário daquilo que eu tenho dito. E que é o seguinte: as sociedades de advogados em Portugal, as maiores, são elas que fazem a legislação que formata a principal atividade económica, ao nível do urbanismo, ordenamento do território, ambiente, contratação pública, obras públicas. Nessas áreas que dão muito dinheiro a ganhar, quem faz as leis são as sociedades de advogados. E são essas sociedades que depois dão pareceres ao longo de anos a explicar os alçapões que introduziram na lei e depois esclarecer determinados pormenores da própria lei. E dão, ora pareceres aos privados, ora pareceres aos públicos, ganhando milhões e milhões de euros. Há situações em que uma sociedade de advogados faz um código e depois, ao fim de 3 ou 4 anos, já faturou 10 milhões de euros a explicar o código que essa mesma sociedade fez. E não bastasse isso, ainda são estas sociedades que depois vão servir os privados para litigar contra o Estado que lhes pagou a elaboração das leis. Bom, e quem são estas sociedades de advogados? São as mais conhecidas. A Cérebro Correia, a Moraes Leitão, a Júdice, enfim, há 5 ou 6 sociedades de advogados que em Portugal dominam esta situação, fazem a legislação, produzem legislação, dão pareceres ao Estado, dão pareceres aos privados e, digamos, arbitram todo este processo e, no final, quem é que fica a ganhar? Obviamente, os grandes grupos económicos que vivem de dinheiros do Orçamento de Estado, fica a perder o povo em toda a linha, porque, no fundo, as sociedades ganham em vários carrinhos, mas o povo perde em toda a linha, e depois são estas sociedades que tem os seus principais e mais mediáticos advogados nos programas de televisão a defender, aparentemente de forma independente, um conjunto de pontos de vista. Nós temos, enfim, as situações são inúmeras, mas só para lhe dar um exemplo. O governo privatizou, o Estado português privatizou a Empresa Geral de Fomento, que fatura centenas de milhões por ano e que tem a ver com a recolha e tratamento de lixo em Portugal. Sim. A empresa que assessorou o governo na venda, a empresa de advogados, a firma de advogados, chama-se Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados. Quem ganhou o concurso? Uma empresa chamada Suma, da Mota em Gil, cujos advogados são os mesmos. Ou seja, foram os advogados que estiveram num lado de negócio e do outro lado de negócio. Como é que isto é possível? E como é que é possível, por exemplo, nós vermos um dia qualquer num debate António Vitorino e Paulo Rangel e as pessoas, um do PS e outro do PSD, sim, e as pessoas não se aperceberem que eles, além de estarem ali a debater, são sócios na mesma sociedade de advogados. Etc, etc, etc. Como é que é possível nós vermos hoje um advogado como José Matos Correia, que é vice-presidente do PSD, a falar na televisão, aparentemente de uma forma independente ou até ascética, e esquecer que ele faz parte de uma sociedade de advogados que se chama Rui Pena, Arnaud e Associados, e ele neste momento tem sido, na última legislatura, o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, cujo anterior Presidente da Comissão Parlamentar era o seu sócio, José Luís Arnaud, que faz parte de uma sociedade em que o Ministro Rui Pena também foi Ministro da Defesa. Como é que é possível? Todos os advogados daquela sociedade bem mandar na defesa do Estado português, ainda por cima uma área que é muito permeável, como se sabe, às questões da corrupção, veja-se o caso dos submarinos. E como é que é possível esse mesmo Matos Correia ser sócio de José Luís Arnaud, que por sua vez tem interesses comuns no CTT com o António Vitorino, que volta a ser sócio do Paulo Rangel? Não pode ser. Portanto, eu dou estes exemplos, poderia dar muitos outros, porque infelizmente isto não acaba nunca. A teia de interesses que é construída a partir da sociedade de advogados, das sociedades de advogados, em Portugal chega a toda a parte. As verdadeiras irmandades em Portugal, e fala-se muitas vezes dos interesses da maçonaria e da Opus Dei e por aí fora. Sim. Eu acho que as verdadeiras irmandades em Portugal são claramente as sociedades de advogados que têm todas estas teias de ligação. Isto é um assunto que normalmente é censurado nos média. Porquê? Porque são justamente estes que estão nos média a fingir que está tudo bem. A 2 minutos do fim para uma resposta rápida, acaba por ser uma luta desigual? A luta é completamente desigual. A luta contra o regime é uma luta desigual. Bastará ver que até no exercício das campanhas eleitorais os candidatos apoiados pelos partidos podem beneficiar de empréstimos dos partidos, de apoio dos partidos, dos meios logísticos dos partidos. Os candidatos independentes não têm mais que fazer do que recolher apoios na sociedade. É claro que, como normalmente esses apoios também
são escassos e dependem dos grandes grupos económicos, os próprios candidatos sem apoio partidário acabam por ficar dependentes se receberem donativos de grande dimensão, razão pela qual na minha candidatura há um donativo de maior dimensão do próprio candidato. Enfim, nos termos da lei em Portugal, um donativo máximo na campanha eleitoral é da ordem dos 20 e poucos mil euros. Mas tirando o donativo do candidato, que sou eu próprio, todos os restantes donativos que eu irei aceitar, aliás, numa campanha que começa justamente esta semana que entra, são donativos no máximo de 100 euros. Porque eu quero democratizar também o financiamento da campanha. Eu quero que todos os cidadãos, mesmo aqueles mais humildes, sintam que podem contribuir com 10 euros para a minha campanha eleitoral. Todo donativo é bem-vindo, sobretudo esses de pequeno valor. Mas mesmo todos aqueles que, sendo de classe média, sendo até muito ricos, queiram participar na minha campanha, ajudando economicamente, só podem fazer no máximo com um donativo de 100 euros, porque eu não quero que ninguém, daqui a um mês ou dois, diga que contribuiu com 5 ou 6 mil euros para a campanha de Paulo Moraes. Não, porque isso criaria uma dependência nesta candidatura que eu jamais permitiria. Portanto, o objetivo é donativos muito pequenos. Mas digo isto só para quê? Para justamente enfatizar que fazer uma campanha independente contra um sistema que está instalado, ainda por cima, com as regras de clareza e transparência, é obviamente muito duro e muito difícil, mas também isso também nos estimula ainda muito mais. E muito obrigado por ter aceitado este convite novamente. Foram as Conversas de Esquina. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Bom fim de semana e boa semana, claro está.